Cris, e aí? E aí, meus irmãos, o que a Cris deseja a vocês é a paz de Jesus. Não esqueçam, hoje é domingo, dia do Evangelho, de colocar a água. Olha a minha aguinha ali, né? Então, coloque a sua água para fluidificar, para Jesus, no final, colocar o remédio necessário para as suas dores emocionais, físicas ou espirituais. Tenham fé, meus irmãos, tenham fé. Talvez vocês escutem algum barulho, como eu moro em apartamento, e o vizinho de cima tem um filhote, um lindo menino, né? E é um bebezão, né? Então ele corre para cá, ele corre para lá. Então, se vocês escutarem esse barulho, é o filho dos vizinhos correndo. Ele é um bebê lindo e tem que correr, gente. É infância, graças a Deus ele é saudável, né? Então é isso, convido vocês para fazerem a prece comigo. Mestre Jesus, gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. O Senhor nos ensinou que quando estiver um, dois ou mais irmãos reunidos em seu nome, ali o Senhor estará. Então lhe pedimos, Mestre Jesus, esteja conosco, nos mostre sempre o melhor caminho, o caminho da evolução, a evolução com o Mestre Nazareno, o caminho da paz, do amor e da caridade. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje, como é dia de Evangelho, como eu comentei, o capítulo é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade. Olha, tem uma palavra aqui que talvez eu não consiga fazer a pronúncia correta, mas eu estou tentando. Le Cordier, Constantina, 1863. Então vamos lá. Esse é um espírito de luz que nos trouxe no Evangelho a sua palavra. Então vamos escutá-la. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurai a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e elevou acima de todos os profetas. Jesus. Jesus, com a sua humildade, nos ensinou como trilhar o caminho. Apenas sermos humildes. A humildade não é a falta de dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e não ter humildade. Você pode ter pouco e não ter humildade. Humildade é do coração. Humildade é a paz que existe em você. A humildade é querer olhar o nosso irmão com amor, sem rancor, sem ser soberbo. É dar a ele o pão e estender a sua mão fraternalmente e dizer: eu estou aqui.
Muitas pessoas já esqueceram o que é isso, humildade. Ostentam tanto dinheiro, nada contra quem tem, né? Nada contra. Mas esquecem, às vezes, de auxiliar uma família, um irmão doente, um idoso, uma criança. Não estou condenando a vida de ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Mas nós não podemos. Quando eu falo nós, eu estou inclusa neste cesto. Então, nós não podemos parar de olhar aquele que nos pede ajuda. E às vezes a caridade não é só dar o pão material. A caridade é estar aqui, ó, dar o seu ouvidinho para uma boa conversa, sem julgar aquele que lhe vem pedir ajuda. Um abraço cheio de amor, é ter um pouco de paciência. E tudo isso, será que nós fazemos? Olha eu, nós, não é você, é nós. Continuando. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram recompensa de seus méritos e que sua essência era mais pura que a do pobre. Quanto engano! Cristo prometeu o reino dos céus, mas vem o homem e diz que aquele que é puro no sentido de ter os seus títulos, inteligente, ele esquece que isso não vale nada para o Cristo, porque os dois são iguais perante o Pai, tanto o pobre quanto o rico, quanto aquele que estudou e aquele que não estudou, nada tem de diferente entre os dois. Vamos continuar. Eles acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e por isso, quando Deus a retira, acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelo outro? Alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus criou, fez tudo quanto Deus, Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais a ideia concebida por vossos cérebros orgulhosos. Cuidado com isso, gente. Somos iguais, todos. Aquele irmão que está passando fome e você que tem de tudo. Somos iguais. Ó rico, enquanto dormes em teu aposento suntuoso, ao abrigo do frio, o desgraçado faminto está lá, passando frio, passando fome, necessidade, está na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamará: eu, nascido de sangue pobre, nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas vê-os despires a ambos. Qual a diferença, então, haverá entre vós? A nobreza do sangue dirá, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz também que não foste miserável como ele? Que não pedisse esmola? Que não pedirás um dia a esse mesmo que hoje lhe despreza? A riqueza são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro e perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros, que a teus títulos não te preservarão dela, e que pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, se ainda te sepultas do teu orgulho.
Ó, então eu lamento, porque serás dignos de piedade. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. É isso, meus irmãos. Somos iguais, não esqueçam jamais. Somos iguais, sim. Algumas pessoas falam, né? São todas altivas quando falam. Eu sou intelectual, eu sou inteligente, eu tenho o título disso, daquilo. Que pena quando elas se acham assim. Perante Deus somos todos iguais. Ao tirarmos nossas roupas, é o mesmo braço, a mesma perna, a mesma barriga, é tudo igual. O sangue é igual, não existe nada de anormal. Perante Deus somos seus filhos e é isso que Ele quer. A igualdade entre nós, que é o amor. E é isso que eu desejo a vocês, meus irmãos, que vocês tenham sempre a paz e o amor entre vocês. Ensine seus filhos a estarem com Jesus. Sempre tenham aquele momento de Deus junto com a sua família. Agora coloquem suas águas ao lado e vamos juntos agradecer a Jesus pela palavra, pelo seu evangelho. Mestre Nazareno, quanta gratidão temos por estar conosco, por escutar as nossas preces. E lhe pedimos, Senhor, ajuda-nos a termos mais paciência para conosco e ao nosso irmão. Ajuda-nos o amor para conosco e ao nosso irmão. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes, primeiramente para conosco e ao nosso irmão. Porque sermos soberbos, Senhor, nós não iremos conseguir amar o nosso irmão. Estamos aqui, Senhor, sempre para lhe servir. Que seja feita sempre a vontade de Deus. Que assim seja. Meus irmãos, obrigado por estarmos juntos. Fiquem em paz e recebam sempre as bênçãos de Jesus em suas vidas. Obrigada por tudo. E deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Para mim é muito importante. Valeu? Espero o like. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo encontro. Gratidão sempre, meus amigos e irmãos. Que assim seja. Até mais.